Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? A aula de hoje será de Ciências da Natureza e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios. Boa aula! Meu nome é Guilherme Guimarães e na aula de hoje vamos trabalhar com a habilidade 27. Vamos fazer uma leitura dessa habilidade? Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, assunto mais do que recente, atual, aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios. A primeira leitura, eu sempre falo isso, a primeira leitura de uma habilidade é só para você ter uma noção geral, para você começar a ficar um pouco mais íntimo, mais próximo da habilidade. Depois da primeira leitura, a gente faz uma leitura mais detalhada, palavra por palavra, expressão por expressão, e depois que a gente faz, situação, problema, caso concreto, e aí a gente fica sempre mais habituado, mais comum, mais íntimo da habilidade. Então vamos ler de novo. O que a habilidade diz? Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente. Olha, meu amigo, esse assunto aí é mais do que em pauta, um assunto mais do que atual. Quais são as intervenções? Há pouco tempo a gente teve a conferência da Rio+20. O que foi debatido lá? Nada mais do que propostas de intervenção no meio ambiente. Para quê? Vamos tentar aí segurar o efeito estufa, a camada de ozônio, vamos tentar aí também a preservação das matas, também a produção de alimento de uma forma racional. Quantos assuntos foram debatidos e quantos compromissos foram adquiridos aí nessa Rio+20? Então, avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, aplicando conhecimentos químicos. Olha a química aí. Outro dia, eu escutei uma pessoa falando assim, eu não vou comprar esse produto não, eu não vou comer esse produto, porque ele tem muita química. Peraí, todo produto tem química, Ou não? Me diz um produto que não tem um átomo aí, gente, senão nem produtos, nem existe. E o átomo, que nada mais é o átomo do que um elemento, um elemento da química. Então, claro que todo produto tem química. Você pode pegar aí, um vegetal mais saudável, sem agrotóxicos, sem nada, que tem química nele. Tem lá as fibras e tudo mais, claro, mas no nosso dia a dia a gente usa a palavra química até de uma forma um pouco pejorativa, A gente usa a química como se fosse um elemento nocivo, uma substância nociva, mas aquilo que eu falo, você vai enfrentar um vestibular, um vestibular muito disputado, o Enem, o Brasil inteiro fazendo a mesma prova que você, então você tem que ser técnico, você não pode ser mais um a cair no lugar comum, química é coisa ruim, graças à química, a população mundial que vai crescendo cada vez mais, não para de crescer, consegue ter alimentos suficientes. A água que você consome, como é que essa água purinha que você consome aí, usa no seu dia a dia, como é que ela chega aí na sua torneira? Através de processos de transformações, o quê? Químicas. Então a química eu costumo dizer que química é igual pinga. Tem dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Claro, tem um lado ruim. Aliás, essa habilidade fala exatamente sobre isso. Avaliar propostas de intervenções no meio ambiente, aplicando conhecimentos químicos, preste atenção agora, observando riscos. Então, realmente, a química, ela tem esse lado ruim, esse lado, como eu citei há pouco, o efeito estufa, o excesso de CO2. Olha a química aí, o lado ruim da química. Sem dúvida nenhuma, os efluentes são substâncias que são lançadas em rios, as indústrias lançam aquelas substâncias ácidas, substâncias básicas em rios, que a gente chama de efluente. Claro, a química tem esse lado ruim. Também não vou defender a química, tudo na química é bom, uma maravilha. Não, tem esse lado ruim. Mas não é só riscos ou benefícios. Fala um benefício aí da química hoje. A reciclagem, por que não? Antigamente era tudo feito de vidro, garrafa de... Eu me lembro na minha época de colégio, que a garrafa de refrigerante, a gente trocava, a gente tinha que devolver a garrafa vazia e ganhavam lá um troco. Por quê? Porque não tinha reciclagem. Hoje não, hoje você tem lá a latinha de alumínio, é reciclada, movimenta, tem um lado econômico muito forte, a reciclagem do alumínio, entre outras substâncias, então sem dúvida nenhuma. Primeiro, eu quero que sua cabeça faça essa divisão, existe um lado bom e um lado ruim da química, e temos que saber trabalhar com esses dois lados.
Não vamos ficar só química é uma coisa ruim, química é substância que mata, substância que intoxica, é radioatividade. Não, a química tem um lado bom, agricultura, na pecuária, na manufatura de elementos, de matéria-prima. Olha a química aí, olha o lado bom, olha os benefícios, olha a gente entendendo a química, aplicando a química. Aqui como exemplo, ambiente, energia e transformações, aplicação da química em cima desses pontos importantes. Aquecimento global, o lado ruim, né? Hoje em dia se fala, aliás, hoje não, né? Já há muito tempo se fala em aquecimento global. Aliás, vamos fazer aquela perguntinha tradicional. Você mesmo que está me assistindo aí, que vai fazer essa prova, com certeza você vai ter sucesso na sua prova do Enem, você está estudando, você está se esforçando, você está aí assistindo as aulas pela internet. E aí, você sabe o que é o aquecimento global? Vamos lá, eu quero a informação de quem vai prestar vestibular. Eu não quero aquela informação, eu sei, aquecimento global é a Terra aquecendo. Peraí, a Terra aquecendo é o que todo mundo vai falar. Você não, você é técnico, eu sempre falo isso. Você vai prestar uma prova muito difícil, então você tem que ir além. E aí, por exemplo, quais são os gases responsáveis pelo efeito estufa, pelo aquecimento global? A maioria vai falar CO2, só o CO2 mesmo? Só o CO2? Vou fazer uma questão do Enem aqui, que mostra que as vacas e os bois, isso mesmo, meu amigo, as vacas e os bois são os principais responsáveis pelo efeito estufa. E aí, será que é só o CO2 ou tem outra substância? Então vamos lá, vamos começar a pegar as nossas margens de conhecimento e vamos ampliá-las. Não é só o CO2, fala aí uma consequência do aquecimento global, sem ser obviamente o aquecimento global, o aquecimento da Terra. Vai aquecer a Terra? E qual é a consequência do aquecimento global? Derretimento de geleiras. As geleiras derretendo, o que vai acontecer com o nível do mar? Vai aumentar. Você que mora perto da praia, né? Tá olhando lá, engraçado, o nível do mar tá subindo. Antes ficava lá atrás, eu tinha aquela areia toda para correr, para fazer meu exercício. Hoje não. E hoje quando tem uma ressaca, é aquela água vindo aqui, ó, na portaria do meu prédio. Tem gente que passa uma situação complicada, né? Por quê? Porque houve o derretimento das geleiras, ao aumento do nível do mar e aumentando o nível do mar, claro, o mar tem que ir para algum lugar, meu amigo. Ele vai começar o quê? A ocupar espaços que antes eram espaços ocupados por terra o quê? Por terra firme. Um assunto que eu li há pouco tempo, recente, envolvendo aquecimento global, o excesso de CO2 está tornando a água mais ácida. A água dos oceanos estão ficando mais ácidas. E daí? A água vai virar Coca-Cola? Não, a água não vai virar Coca-Cola, só vai ficar mais ácida. E qual a consequência de ficar mais ácida? Ataca os corais. Você aí da região Nordeste, que está nos assistindo, né? Olha para aquela praia assim, eu conheço Porto de Galinha, conheço alguns lugares da região Nordeste, né? Você olha aqueles recifes enormes, né? Ocupando uma extensa área do litoral. Olha, isso pode estar em perigo. Por quê? Por causa do CO2. Olha o lado ruim da química aí. O CO2. CO2 tornando a água mais ácida, o que vai fazer? O que o ácido faz? Corrói. Não é isso? A gente aprende desde garotinho, lá na escola, o ácido corrói. Então o ácido vai corroer os corais vão sumir. Qual é a consequência dos corais sumindo? E isso afeta a economia da cidade, do estado, também lá a parte ambiental, a fauna, lá os peixes. A gente sabe que os corais, na verdade, são grandes maternidades, né, de uma forma geral, para toda a vida marinha. Olha o efeito estufa aí, olha as consequências, olha você ampliando. Você tem que pesquisar isso. Vai na internet, pesquisa um pouco mais. Quais são as consequências do efeito estufa, além dessas que eu estou falando? E qual é outro gás? E aí, já respondeu a pergunta? Vamos ver aqui uma questão do Enem. Vem com uma charge, né? Vem lá de duas vaquinhas conversando. Lembra que eu falei da vaquinha e do boi? A vaquinha fala assim: colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. Aí você está lá fazendo sua prova do Enem. Caramba, vaca? O que vaca tem a ver com aquecimento global, né? Aí depois a outra fala assim: e o que faremos? Aí aquele silêncio, né? Aquele ponto, aquele momento. Aí vem a piadinha: culparemos as galinhas, né? A piadinha você fica meio sem saber, poxa, o que isso tem a ver com a questão? Aí logo depois vem o enunciado da questão. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18%, meu amigo, 18%, não é pouca coisa não. Não é 1% não, 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transportes. Tem noção? É porque a gente, quando pensa em aquecimento global, pensa que é CO2.
Claro, CO2. Lembra que eu falei, é o que todo mundo sabe. Claro, você tem que saber isso. Só que você tem que ir além. Não é só o CO2, não. Você quer passar no Enem, você quer entrar na sua universidade aí que você sempre sonhou desde garotinho. Então tem que ir além. Não é só o CO2. Mas da onde vem principalmente o gás CO2? Vem da queima dos combustíveis. Para aí para pensar na sua região aí, na sua cidade, a quantidade de automóveis que estão nesse momento andando. Todo mundo lá, todos os automóveis queimando gasolina, queimando álcool, queimando diesel e liberando CO2. E olha que a questão está dizendo que o aquecimento, que as vacas, né, o que fala aqui, a pecuária, ela tem um efeito maior do que o setor de transporte. Aí vem a perguntinha da questão, vem lá a fonte, né? Que, aliás, é importante você sempre usar a internet como uma ferramenta muito, muito, muito importante para os seus estudos. Vem lá a fonte da onde saiu essa notícia, aí vem a perguntinha. Vamos ver a perguntinha qual é? A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Estou aqui enrolando vocês já há um tempão, né? Estou falando do CO2, do CO2, do CO2, do CO2, do CO2. E qual é o outro gás responsável pelo efeito estufa? É o gás metano, pessoal. Metano é chamado de gás do pântano, né? Que vem da decomposição da matéria orgânica. A matéria orgânica vai se decompondo, aí vai gerando esse gás. O gás que é um gás inflamável. Os carros são movidos a GNV, aquele botijão, que vira e mexe, não estoura aí, né? Está lá no jornal, estourou o botijão do carro tal, é o metano. Esse gás, metano, ele é um dos responsáveis, também junto com o CO2, claro, pelo efeito estufa. Associando os dois, CO2 proveniente dos carros, da queima do combustível, metano, da onde vem metano? Claro, das fezes dos animais. Por isso que a pecuária, as fezes dos bois, das vacas, produzindo uma grande quantidade de metano, é sem dúvida um dos fatores responsáveis pelo aquecimento global. Então, metano durante o processo de digestão, resposta da questão, a letra A, vamos marcar aqui, letra A, metano, CO2 e metano. Guardou isso? E aí, vai aprofundar seus estudos? Força, determinação, que eu tenho certeza que você vai ter um sucesso muito grande na sua prova de vestibular. Um grande abraço e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 87. Bom estudo e até a próxima aula!